Bom dia, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus, estamos aqui para mais uma vez nos unirmos para ouvir a palavra do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Porque o Senhor é conosco e tem nos abençoado e tem nos ajudado até aqui. E temos que buscá-lo mais e mais, para que não ficamos sem a sua ajuda, sem a sua comunhão e sem estar com Ele. Vamos orar, meus irmãos. Pai Todo-Poderoso, muito obrigado. Nos dê sabedoria e entendimento na Tua palavra, meu Pai. Que possamos ter o entendimento necessário, Pai. Que possamos aplicar tanto conosco como aos nossos irmãos, meu Pai. A palavra que sejamos ouvidos, que fique como semente em nosso coração e nossa mente, meu Pai. Que sejamos uma terra fértil de criação, meu Pai, de crescimento na Tua palavra. Porque o Senhor nos criou para sermos seus e para fazer a Tua obra, meu Pai. Sejamos esses adoradores por excelência, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Que sejamos bons plantadores e que colhemos, que a nossa colheita seja de boa, seja do bem, meu Pai. Seja da paz, seja da cura, da libertação e do livramento, meu Pai. Que o que nós plantarmos é o que colhemos, meu Pai. Então que sejamos bons plantadores da boa semente, meu Pai. No nome do Senhor Jesus, ajuda-nos, Pai, a Te honrar, a Te glorificar, a Te santificar. Porque em Ti há honra, há glória, há poder e força, meu Pai. Em nome de Jesus, sejamos Teus para todos sempre, Pai. Em nome de Jesus. Amém, por enquanto. Vamos ler hoje, meus irmãos. A palavra de hoje está em Gálatas, o capítulo 6, o versículo 1 até o versículo 9. É hoje a nossa leitura em nome de Jesus. E que ela fique gravada em nossa mente como uma grande e maravilhosa obra do Senhor que começa em nossas vidas. Que quem começou a obra vai terminar, com certeza, em nome de Jesus, que assim seja. Vamos começar lendo, então. Gálatas 6, o versículo do 1 ao 9, nós vamos ler, em nome de Jesus. A palavra significa solidariedade cristã. Em nome de Jesus, sejamos todos cristãos. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido na alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejais também tentados. Aqui, quando uma pessoa está com problema, nós temos que orar por ele. E assim eu falo para vocês também deverão fazer o mesmo. Quando vocês verem alguém com problema, ore por a pessoa. Porque para lembrar que isso não aconteça contigo, com a sua pessoa, né? Porque aqui ele fala, olhai para que não seja tentado também, para que você não passe por aquele mesmo problema. Então ore pelo seu próximo, para que ele saia daquela situação, para que ele saia daquela situação e você não seja tentado a passar por ela. Em nome de Jesus. O versículo 2. Levai as cargas uns dos outros, devemos ajudar um ou outro. E assim cumpriremos a lei de Cristo. Temos que lembrar que Jesus Cristo, quando estava na terra, ele ajudou todo mundo. O Pedro estava endividado. O Pedro estava numa situação difícil. Ele foi lá e fez o quê? A pesca maravilhosa. O Pedro tirou da água, do mar, 150 peixes, mas bem grandes, né? Cobriu todas as dívidas dele, pagou tudo e ainda sobrou, né? Então temos que lembrar que se o nosso irmão está com problema, vamos tentar ajudá-lo a sair daquela situação. Em nome do Senhor Jesus, orando por ele. Se não temos condições de ajudar financeiramente, mas temos a nossa boca, podemos nos ajoelhar e orar e pedir ao Senhor, a ajuda do Senhor na vida daquela pessoa.
para ser curada se estiver doente, para ter emprego se estiver desempregada, para ter sua casa própria, para ter suas coisas. Por que não orarmos para o nosso próximo, seja lá quem for, não importa. Até aquele morador da rua lá que está lá na rua, você não sabe o nome dele, mas quando você passa por ele, pede ao Senhor que o abençoe e que tire daquela situação, que o levante, né? Porque o próprio Senhor fala na palavra, olhai para que você também não caia. Então, devemos orar o nosso próximo para que nós não passamos por nada disso e ninguém da nossa casa passe por isso. O bem é feito, é pago com o próprio bem. Lembre-se, o bem que você fará ao seu próximo, Deus fará por você. Em nome do Senhor Jesus. O versículo 3. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Tá vendo? Se alguém cuida de ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Tá vendo? Tem pessoas que às vezes estão sendo enganadas e estão se enganando. Porque se não fizer o bem ao seu próximo, com certeza não vai ter ninguém para fazer o bem a você. Porque você não faz o bem a alguém, você não planta uma semente. Plante a semente, porque quando você planta a semente, Deus te ajuda a fazer uma boa colheita, e essa colheita é o quê? Coisas boas para você. Se você plantar oração pelo doente, você vai estar sempre com saúde. Se você orar aquele próximo que é alcoólatra, ou drogado, ou tem algum vício, seja qual for, né? Que tem muitos que são estão viciados na idolatria, né? Adoram coisas que não tem nada a ver. Tem outros que têm vício de jogatina, outros têm vício de jogo de azar, outros têm vício do cigarro, outros têm vício de coisas que não, né? Adultério. Então, isso são tudo vícios, né? Então, a pessoa orando ao seu próximo também vai estar livrado, será livrado dessa situação também. Porque aí não vai cair, essa situação difícil não vai cair sobre você, porque você orou ao seu próximo. Então, Deus não vai permitir que essa tentação chegue até você. Tá bom, meus irmãos? Em nome do Senhor Jesus. O versículo 4. Mas prove cada um a sua própria obra. Terá glória só em si mesmo e não no outro? Você se alegra só com alguma coisa boa para você e o seu próximo não? Então, está errado. Quando o seu próximo tem alguma glória, ganha alguma coisa, tem um bem a seu respeito, alguém faz um bem a seu respeito, agradeça o Senhor por ele. Diga muito obrigado, Senhor. O Senhor ajudou aquela vida, o Senhor ajudou aquela pessoa. Porque é o Senhor que faz isso, não somos nós. É o Senhor que faz a obra. Porque na própria palavra diz, a fé sem obra é morta. A fé sem obra, então quer dizer, sem obra quer dizer, você tem fé. Você diz, eu tenho fé no Senhor. Então, se você tem fé no Senhor, por que não orar para o seu próximo? Por que não orar pelo bebum? Por que não orar para aquele que está doente? Por que não orar por aquele que está desempregado? Por que não orar por aquele que não tem moradia, que está na rua? Ou pedindo esmola, fazendo alguma coisa? Ore por ele. Porque assim você está fazendo a obra. Não precisa ninguém saber, nem ele mesmo precisa saber. Porque no dia do juízo, o Senhor vai dizer, você está aqui na minha presença porque você fez o bem àquele próximo lá. Ele mesmo vai te falar. A tua obra que você fez aqui, que você plantou, a semente que você plantou, ele vai te falar. Naquele momento ele vai te dizer. Porque lembre-se quando a Maria lá, Maria Madalena, estava naquele problema dos demônios lá, o fariseu lá, o Nicodemos, foi lá tentar ajudar ela, né? E não conseguiu, porque não era para eles, era para o próprio Senhor Jesus curar.
como de fato curou, né? Então, só que o próprio Jesus falou para ele. Quando ele chegou na presença do Senhor Jesus, o Senhor Jesus disse: você sabe por que você está aqui, né? Aí ele falou: não, porque você foi lá. Ele foi lá tentar ajudar Maria. Ele não conseguiu, mas ele foi. Ele fez a parte dele. E o Senhor Jesus reconheceu, falou para ele: você está aqui porque você foi até lá tentar ajudá-la. Ele ainda falou: eu não fiz nada. Ele falou: você não fez, mas ele tentou, ele fez a parte dele. Ele plantou a semente. Que sejamos nós plantadores de sementes também. Sementes de oração, sementes de bênção, sementes de coisas maravilhosas que vêm do Senhor. Todos nós aqui na terra temos esse dever, plantar a semente, para que tenhamos uma boa colheita na nossa casa, na nossa família. Quem planta oração ao seu próximo doente, na sua casa vai ter saúde. Quem planta oração naquela vida que está sem o mantimento, sem o seu alimento, sem a sua comida, sem as suas necessidades sendo supridas, ore por ele, que as suas também vão ser supridas. Porque toda a bênção vem para ele, mas vem para a pessoa também. Glória a Deus, meus irmãos. Vamos continuar a leitura. Porque, o versículo 5. Porque, olha só. Porque cada qual levará a sua própria carga. Porque cada qual levará a sua própria carga. Continuando, versículo 6. E o que instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instruiu. Aquele que instruiu, quem que nos instrui? É na palavra. E quem é esse? Jesus. O Jesus usa o pastor, usa pessoas para nos ajudar, para orar por nós. Porque o pastor também, ele está plantando nos nossos corações a semente da bondade, da mansidão aqui, em Gálatas também, aqui em cima, tá? Aqui os bens, os bens do Espírito, frutos, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, tem esperança. Contra essas coisas não há a lei. Então, quer dizer, aqui, essas são o que é pregado no coração da pessoa. Então, ore mais, busque mais. Busque por aquela pessoa que você não sabe nem quem é, mas busque por ela. Plante uma semente de boa obra na vida de alguém. Mesmo sem ele saber e sem você saber o nome, não importa quem. Como ele disse, faça a obra sem saber a quem, sem olhar a quem, não importa. Ele está lá na rua, ore por ele. Você passou por ele, ore por ele. Faça o bem. Plante coisas boas para ter uma boa colheita. É o instruído da palavra, reparta todos os seus bens com aquele que o instruiu. Aquele que o instruiu, reparta os seus bens. Os seus bens de oração, essas coisas maravilhosas. Não está falando de bens financeiros, não. Está falando de oração. Que esse é um bem maior que você faz ao seu próximo. Muito maior que você faz ao seu próximo, faz a si mesmo. O dinheiro não compra alegria, o dinheiro não compra paz, o dinheiro não compra saúde, gente. O versículo 7. Não erreis, Deus, não se deixa não erreis, Deus, não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará, tá vendo? Tudo que tu semear, tu vai colher. Aquela situação que o pessoal fala, quem planta vento, colhe tempestade, é isso aí. Se você planta o mal, como é que você vai querer colher o bem? O que você plantar, é o que você vai colher.
Você planta o bem, você planta a mansidão, a calmaria, o zelo, a bondade. Você vai colher isso na sua vida. O seu caminho vai ter isso. Vai ter pessoas desse tipo no teu caminho. Pessoas bondosas, pessoas com boa esperança, pessoas com bom coração, pessoas que se doam, que te alcançam o que você necessita. Essas pessoas vão seguir teu caminho, que vão estar no teu caminho. Porque o que você planta é o que você vai colher no decorrer da sua vida, no decorrer do seu caminho. Então plante mais algo bom, algo palpável perante o Pai, perante o Senhor. Ninguém precisa saber. A minha mão direita não precisa saber o que a minha esquerda faz. Então não plante, não fale, faça sem os outros saber, não importa. Não interessa aos outros, faça você a sua parte. Em nome de Jesus, meus irmãos. O versículo 8. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Tá vendo? Se você só ficar na carne, só em você, você vai colher corrupção. Corrupção quer dizer, o que você plantou? Coisas boas ou más? Eis a pergunta. Mas o que semeia no Espírito ceifará a vida eterna. Tá vendo? O que eu planto lá na frente ao meu próximo, ele não precisa saber o que eu estou plantando. Se eu estou orando por ele não precisa saber. Eu não preciso falar para ele. Eu oro por ele, peço para Deus que ele suprir a necessidade que ele está precisando naquele momento. Para o outro lá na rua que eu passei, que estava lá na rua deitado, eu orei por ele. Pedi para que o Senhor também entre com a devida providência na vida daquela pessoa. Eu não sei quem é, nunca ouvi. Mas não importa. Deus sabe quem é ele. Eu não sei, mas ele o sabe. Ele o sabe de todas as coisas. O versículo 9. E não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo colheremos, se não houvermos desfalecido. Se nós não morrer, nós colhemos. Mas se nós morrer, quem vai colher? A nossa família, nossos filhos, nossos netos. O que eu plantei no decorrer da minha vida, de bom, os meus netos, meus filhos vão colher. Se eu vier a desfalecer, se eu for embora, eles vão colher. O que eu plantar no decorrer da minha vida, é os meus que vão colher. Não é os de fora, é os meus. Então, eis-me, meus irmãos, eis-me aqui, como o Senhor fala. Eis-me aqui, meu Pai, estou intercedendo pelo fulano, pelo Beltrano. É assim, meus irmãos, em nome de Jesus. Então, enquanto temos, o versículo 10, então, enquanto temos tempo, façamos o bem. Façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos na fé. Os domésticos, tá vendo? Os domésticos na fé. Os da casa, os próximos, né? Porque façamos o bem ao seu próximo, a quem está lá fora, também para os nossos, né? Oramos pelos nossos. Oramos para o nosso irmão não ficar mais doente, oramos para que ele tenha um emprego, oramos para que a família dele seja abençoada, para que seus filhos estejam no caminho do Senhor, para que não se percam pelo decorrer da vida. É isso aí, meus irmãos. Em nome de Jesus, plantamos o bem para colher, para que tenhamos vida eterna, como diz aqui no 8. Porque o que semeia na carne colherá a corrupção. O que semeia para si, vai colher o que plantou. Né? Seja lá o bem ou o mal, vai colher, com certeza. Mas o que semeia no Espírito quer dizer, quando a gente fazemos o bem ao nosso próximo, oramos para o nosso próximo, fazemos alguma coisa para ajudar o nosso próximo, com certeza estamos no Espírito do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, o Espírito dele, desculpa, meus irmãos,
O espírito dele só fazia o bem. Ó. No espírito, do espírito ceifará a vida eterna. Vamos ter um encontro com o Senhor na vida eterna. Porque fizemos o bem, plantamos o bem, em nome de Jesus, sem olhar quem, né? Então vamos em frente, meus irmãos, vamos orar para agradecer. Espero que essa palavra, em nome de Jesus, seja semente no coração dos meus irmãos, como também na mente, no coração, que encontre uma terra fértil aí e seja plantada a partir de agora, em nome do Senhor Jesus. Pai Todo-Poderoso, muito obrigado por essa palavra, porque essa palavra ela é grande, Pai, ela é imensa. Teria que ter mais tempo para falar sobre ela, porque a semente que vem do Senhor é maravilhosa, porque ela é a semente que cura, que liberta, que livra, meu Pai, que supre todas as necessidades dos nossos irmãos e nossos, Pai. Em nome de Jesus, guarda todos os meus irmãos na fé, meu Pai, e suas famílias. Guarda meus irmãos também de sangue, meu Pai, e suas famílias. Visita cada um deles, meu Pai, que suas necessidades sejam supridas, Pai. Em nome do Senhor Jesus, grandioso e poderoso és Tu, meu Pai. Tu podes todas as coisas, meu Pai. O Senhor pode curar aquele irmão que está com câncer agora. O Senhor pode curar aquele irmão que está ruim do coração. O Senhor pode curar aquele irmão que está com o pulmão com problema, da bexiga, do fígado, do esôfago, do estômago, da vesícula, do rim, de todos os seus órgãos. O Senhor pode curar agora, meu Pai. Da visão que está cego, meu Pai, o Senhor pode fazer voltar a enxergar. O que é surdo pode voltar a ouvir em nome de Jesus, meu Pai. Que sejamos teus servos, que sejamos em nós esteja a semente sua numa terra fértil, que nós sejamos essa terra fértil, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, muito obrigado, que sejamos o teu agrado, que o Senhor tenha prazer, com prazer seja conosco, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, muito obrigado por mais essa palavra. Com grande alegria te agradeço. Obrigado, obrigado, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.